Essa iluminação que sempre me derruba um pouquinho. Oi, Zilda, boa noite. Eu vi que você conseguiu ver o outro vídeo, né? Que legal. Seja bem-vinda. Flavinha. Flávia, sua linda. Quero na sua de novo. Tem mais uma sua, né? Vou assistir. Saudade de você, tá? Parece lá na varanda. Tô esperando minha convidada aqui pra gente ouvir uma história bacana. Quando terminar, eu vou ali na varanda mandar beijo pra você, tá, Flavinha? Depois escreve aí o nome da sua empresa pra gente fazer propaganda. Silvana! Eu acho que hoje a gente vai ter uma big aula, Silvana. Eu acho, hein? Ah, Flavinha, eu super aceito. Só não sei se eu vou ter tema pro teu negócio, cara. Será? Cadê minha convidada? Bem-vindas às outras pessoas que eu não conheço, devem ser amigas da Gessilda. Esperando aqui, donas marquesas entrarem aqui. Silvana, que papo legal hoje sobre equilíbrio, né? Acho que foi equilíbrio. E chegou minha convidada. Vamos pensar nisso de novo. Aqui pra gente bater um papo. Oi? Aqui. Cadê Oi. você? Que coisa Oi. mais linda! Tá um espetáculo com esse óculos hoje, gente. Não é? Tu tá Cada linda, dia- tu mandou fazer esse cabelo, cara. Tá um escândalo. É porque eu pensei Acho que diferente. eu acho que você virou de ladinho e deu pra ver. É que eu fiz um tupete que tá muito crespo. Aí eu não tô podendo relaxar. Aí eu fiz um tupete. Aí meu irmão hoje ficou me zoando. Eu tô com Tá um muito tupete. lindo. Aí eu muito achei que lindo. foi legal. Porque eu não Eu tô achei conseguindo também. cortar o cabelo. Aí tô tupetinho. Minha filha, a gente tá dando um jeitinho. É uma escovinha, é um negocinho, é uma prisilinha aqui escondidinho, ó, pra ninguém ver, pro cabelinho ficar ajeitadinho. Finge que jogou Não uma... Finge que jogou um sprayzinho ali pra ele ficar calmo. Não Então, é? Gê, voltamos, cara. Parece que foi ontem que a gente conversou sobre gerenciamento do tempo. Aí marcamos para a gente conversar sobre esse esquema seu, você topou. Parece que foi ontem, a gente já chegou em 28 de maio. Como pode isso? Já, muito Tá rápido. vendo? Quando a gente percebeu, já passou um mês. Quer dizer, se você pensar que em termos de distanciamento social, a gente já está com quase 80 dias É nessa vida. verdade. Você É tá com muita mais coisa. tempo. Eu tô com mais tempo, porque eu tive uma questão de saúde no início do mês de março. É, Então, eu já vou, né, abril, maio, já vou para 3 meses, já vou para 90 dias agora, dia 5 de junho. caramba. É muito Então, tempo. é muito tempo. E a gente se virando, minha filha, a sobrancelha tá um terror, as unhas outro terror, eu tô deixando. O branquinho eu tô dando um jeito. Comprei a tinta e de vez em quando eu taco umas gotinhas no Não, eu tô branquinho. no momento da vida que eu tô apelando. Eu tô apelando. Eu hoje liguei pro menino do meu cabelo, só que hoje ele não podia. Porque eu tô apelando. Aí ele vem aqui em casa, eu vou na casa dele, corto o cabelo, a depilação também eu tô apelando, porque eu estou a verdadeira definição da floresta negra. Né? Aí eu hoje falei com o vizinho, eu falei, vizinho, você não tá entendendo. Né? Tá coisa feia pro lado, tá tenebroso. Ó, a Mary colocou aqui pra gente, olá, The Bestes, amo vocês, a gente também te ama, Mary. E deixa esse ficar branco, for pra mim, querida, você tá linda de branco, tem gente que fica linda, eu não consegui ainda me aceitar, vou fazer uma terapia com a Silvana, que tá aqui com a gente. Silvana hoje trocou o horário de atendimento dela pra ouvir a sua história. E Eu também acho. eu Porque assim, agradeço. eu tô com dificuldade de aceitar isso. Eu tô com uns Eu aqui também. perdidos do lado, aí tem uns aqui no meio perdido, tem uns aqui. Eu tô com uns perdidos. Mas eu já providenciei, eu consegui comprar ali na farmácia, perguntei a Gil hoje o que, é que eu posso usar, ele me falou.
Vou, amanhã cedo já vou dar um trato. Eu acho lindo quem Também assume, acho. mas Mas eu eu acho que depois, ó, depois a gente pede a opinião da Silvana aqui, porque eu acho que tem todo um contexto psicológico também nessa parada que tem que estar junto para você se olhar no espelho com esse cabelo todo branco, né? Não, eu acho que tem que ter aí uma liberdade que eu ainda não alcancei. não, eu fui já traumatizada, assim, sabe? Engraçado, eu já passei por muita coisa na vida, mas essa questão do envelhecimento é uma questão que eu sempre discuti com a minha terapeuta. Assim, eu me descobri velha quando aos 45 anos eu decidi que eu queria ter filho. E aí eu não tinha casado, não tinha marido, mas tinha um dinheiro que eu pensei, vou comprar filho, né? Literalmente isso. Fui numa clínica de fertilidade, perguntei quanto é para comprar a criança. E aí a médica virou e falou assim, não, se for só a doação, né? Comprar é muito forte, a doação do esperma, Tá. não sei o quê, nananã. Fica em tanto, se for. Aí ela, não, mas vamos aqui aos seus dados. Aí quando eu falei 45, ela, não, querida, você vai ter que comprar o esperma e o óvulo. Cara, eu lembro que eu saí como se fosse hoje. Eu saí do consultório da Fertileuta, mas eu chorava, igual criança com fome. É Porque mesmo? que eu não me sinto com essa idade, né? Eu não me sentia com 45 anos. Peraí, mas o Eu 45 é agora. Não, querida, agora já é 4,50, eu já estou mais para lá do que para cá. Que isso, mas tá muito linda, cara. Pode ficar quietinha nisso aí. Então, Ó, assim, quando eu. Isso foi uma das coisas que me chocou muito, e isso tem um pouco a ver com a minha história, porque, assim, quando eu tinha, fazer as contas aqui, 33 anos, foi quando eu fiz a minha primeira cirurgia, da primeira de uma série de 37. E quando eu fiz a primeira cirurgia, eu fiz a cirurgia, na verdade, não foi nem por conta do câncer, eu fiz a cirurgia porque eu tinha um tipo raro de mioma. E aí, nessa de cuidar do tal do tipo raro de mioma, que eu descobri que eu tive um tumor maligno na bexiga. Aí eu tive que fazer tipo tíbia. reconstrução de bexiga. Não, na bexiga. Ah, tá. Bexiga, Tá. tá. E aí, o que aconteceu? Na época, eu gastei, sei lá, dois, três carros populares, mais ou menos, foi o que eu gastei. Eu fiquei endividada anos da minha vida, porque quando a médica que me atendia falou que eu tinha que fazer esterectomia total, eu entrei em crise existencial. Eu falei, não, esterectomia total tem a ver, Drica, beijo. Esterectomia total, para mim, tem a ver com essa questão da ausência de vida. E eu falei, não, vou fazer, procurei vários médicos, não sei o quê, nananã, fui pro médico que me operou, ficou comigo muitos anos, depois eu fiquei com o assistente dele, já estou com o assistente dele há 14 anos. E, e não façam conta, não comecem a fazer conta, né? Mas eu tô com ela há muito tempo. E naquela época, né, eu gastei esse mundo e o outro porque eu queria muito gerar, né? E eu passei por muitas coisas. Eu fiz muitas cirurgias de natureza ginecológica por conta de outros problemas. É, Passei pelos tumores, tudo. E quando aos 45 anos eu descobri que eu não seria mãe, aquilo pirou minha cabeça. Primeiro porque pirou a cabeça no sentido de parece que a vida perdeu o sentido e perdeu o significado. A capacidade de gerar foi embora. E aquilo foi um processo de frustração para mim muito grande, porque eu tinha gasto na época, eu não estou exagerando, Elaís, eu gastei na época alguma coisa perto de R$ 100.000 para ser atendida com o médico que eu fui atendida. Eu fui atendida com um cara que é o melhor do Brasil na área de ginecológica, porque falaram que eu tinha que fazer retirada total do útero, eu não aceitei aquilo. Eu lembro que minha tia ainda era viva. E minha mãe, não, manda essa menina ir para São Paulo, operar no Hospital das Clínicas, etc. Minha tia era enfermeira obstetra no Hospital das Clínicas. Quando o pessoal viu o laudo de quem era o médico que estava me atendendo no Rio, o pessoal, você está maluca de vir para São Paulo. Você está com um cara que é um É o cara na área. cara, tipo assim, a minha primeira cirurgia com ele, ele ganhou um prêmio no Anthony Hopkins, para você ter noção. Caramba. Sabe que eu tava, porque ele descobriu uma nova maneira de fazer cirurgia minimamente invasiva. E com a minha primeira cirurgia, ele ganhou um prêmio fora do Brasil, com a cirurgia, tudo, né? Mostrando como é que ele descobriu uma nova maneira de fazer cirurgia.
Porque até a minha médica fala que quando ele me operou a primeira vez, ele disse que ele ficou 20 minutos com a minha barriga aberta, olhando, e falou assim, Deus, o que, que eu faço com essa menina? Eu prometi que eu não ia tirar o útero dela, mas a situação tá tão dramática, tem problema na bexiga, tem problema, eu tinha um nódulo maligno na bexiga, um nódulo maligno no intestino, eu tinha endometriose abdominal por todo lado, eu tinha um mioma infiltrante, eu tinha um monte de problema, tudo junto. E ele falou, a única coisa que eu prometi para ela é que eu ia, primeiro, que eu não ia matá-la, segundo, que eu ia deixar o aparelho reprodutor dela intacto. Então, aos 45 anos, entender, ter que ressignificar o gerar vida, foi uma coisa muito maluca para mim, foi muito louca, porque eu fiz um esforço gigante aos 30 e poucos anos para não perder, eu não perdi o útero, eu tenho ovário, eu tenho trompa, toda remendada, mas eu tenho. Toda remendada eu tenho. Eu lembro que a primeira cirurgia veio equipamento meu do Japão, cara, que eu comprei, veio coisa, a Johnson importou para mim do Japão, o equipamento, que não tinha no Brasil. E assim, eu passei por tanta coisa que para quando cheguei aos 45, cara, eu não posso ter filho. Eu posso ter filho, sim, adotar um filho, né? Aí a minha dúvida é se eu adoto um filho já existente ou se eu adoto, ou se eu compro um filho, literalmente compro um óvulo, um espermatozoide e boto dentro de mim. E aí eu tive que ressignificar a vida, né? Que foi uma coisa que eu fiz ao longo de quase 20 anos da minha vida. Eu estou ressignificando vida. Porque a primeira cirurgia que eu fiz, o médico falou para mim que a probabilidade de eu sobreviver era pequena, porque eu tinha tido uma perda de sangue muito elevada, e ele achava que eu teria dificuldades. Eu tive a experiência de Cristo, porque eu fiquei tão desidratada que eu sangrava pelos poros. Eu lembro que quando eu fui fazer perícia médica, o meu médico deu uma declaração dizendo que eu não poderia ir à perícia, que eu tinha que vir, mas eu falei para ele que eu não queria que constasse da perícia tudo que eu tinha operado. Tanto se você pegar minha ficha lá no meu trabalho, só consta, acho que 2 cirurgias no total. Eu fazia cirurgia em férias, eu fazia cirurgia em feriado, eu não queria aceitar a questão da doença, eu era muito pirada. Eu fazia cirurgia sem avisar para minha mãe. A da axilar, eu saí de casa dizendo que eu, encravada, eu tirei um tumor na axila, né? Então eu era muito doida. E todo esse processo, né, de ter que ressignificar a vida, né? A primeira cirurgia, quando eu tive que fazer perícia, eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Eu fui de blusa branca de propósito, eu me lembro até hoje, porque eu sangrava. Eu estava tão desidratada, eu fiquei tão magra, eu fiquei com 37 quilos. Hoje eu peso... Isso? Eu cheguei a 37 quilos. Eu estava tão magra, tão desidratada, que eu sangrava pelos poros, não dava conta de ficar em pé, né? Assim. Mas a gente passa por um monte de coisa e só uma coisa tem na minha cabeça, assim. Na verdade, 2. A primeira é que, assim, às vezes a gente faz 327 mil planos e a vida tem outros contornos pra gente. Esse foi uma das questões. Né? Eu nunca admiti a ideia de não ter os meus próprios filhos, isso para mim era um problema. A minha filha tem nome, ela tem cor, ela tem jeito, ela tem tudo. Eu tenho uma filha imaginária que ela é perfeita, linda. Eu acho que uma hora eu vou no orfanato para encontrar com ela. Então, assim, eu nunca imaginei a questão de não gerar, né? E eu realmente gastei o que eu tinha, o que eu não tinha. Eu fiquei endividada por 6 anos para poder fazer as cirurgias, porque 100 mil eu gastei na primeira. Só com ele eu fiz 20. Porque eu tive que fazer raspagens, eu tinha que fazer uma série de coisas. Né? Então, assim, de grande porte, foram 10 cirurgias e 22 de pequeno porte. De grande porte, eu digo assim, cirurgias acima de 7 horas. Normal. Cirurgia? Né? Falhou o som. Oi? Falhou um pouquinho o som. Você falou que cirurgia de grande porte foi o quê? Cirurgias de grande porte foram 10. De grande porte, que eu digo cirurgia de 7 horas. Ah, tá. Tempo, tá. Se eu pensar em cirurgias menores, assim, entre 3 e 7 horas, eu fiz mais umas 10. E as outras tudo abaixo de 3, tranquilo. Agora, Gê, tranquilo.
Ô, Gê, me diz uma coisa. Deixa eu Essas só sair e cirurgias... entrar de novo, só um minuto. Eu vou sair e entrar de novo porque houve algum problema no som aqui do meu celular. Aí quando eu saio, eu entro de novo, ele melhora. Só um minuto. Tá, te espero. Enquanto isso, eu explico para a turma aqui. é, Então, para vocês que estão aí com a gente, obrigada pela presença. Eu chamei a Gessida para conversar com a gente justamente porque hoje eu estou fechando um trabalho, um projeto que eu desenvolvi nesse período de pandemia. Comecei dia 27, estou terminando amanhã. Um projeto em que eu convidei alguns amigos para a gente falar sobre a nossa área de trabalho, sobre aquilo que o que a gente faz e o que a gente tem feito nesse período. E a Gessilda já conversou comigo sobre tempo. Estou explicando para o pessoal aqui que não sabe como é que surgiu esse projeto. Então, assim, a gente já conversou logo no início desse projeto, ainda em abril, na primeira semana, a gente conversou sobre gerenciamento de tempo, mesmo quando sobra tempo. Mas eu conheço Gessilda já de algum tempo, eu sei um pouco da história dela. E aí, quando eu falei, cara, queria contar um pouco da sua história, queria fechar com os convidados com uma história que nos incentivasse a viver. E acho que nada melhor do que uma pessoa que continua com esse sorrisão que ela tem e que, apesar de ter passado por tanta coisa, né, ela vai destrinchar para a gente. Então, hoje eu estou fechando com os convidados. E amanhã eu vou estar aqui sozinha. Oh, meu Deus! Eu vou contar para os amigos que quiserem participar o que eu sou uma profissional de gestão de RH, né, gestão de pessoas, eu sou uma pessoa da área de comunicação, e esse projeto, com 31 colegas falando, me trouxe muito ensinamento e muitas confirmações sobre o meu trabalho com gestão de pessoas. Então, amanhã eu vou compartilhar, né, com quem puder, com quem estiver aqui comigo, o que eu confirmei sobre pessoas nesse projeto. E eu queria fechar hoje os convidados com a Gessilda, com essa história. Então, ela está contando para a gente, e ela me autorizou, o tema do nosso bate-papo, exatamente, para quem leu, é exatamente isso, 4 cânceres, 37 operações e muita vida para compartilhar. Então, Gê, te pergunto, essas cirurgias todas, elas tiveram um período mais ou menos identificável, assim, tipo, de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, ou não? Era conforme ia aparecendo o problema, você ia fazendo a cirurgia? 2016 e 2019 foi o período que elas aconteceram, em 13 anos. Então, se você pensar que são 13 anos, se eu arredondar para cima, 39, dá quase 3 cirurgias por ano. Alguns anos foram mais. Alguns anos eu fiz mais de 3. Né? Nos primeiros anos eu fazia quase a cada 45 dias. Eu fazia. Quero mandar um beijo para as meninas aqui, Juari Júnior, meu amigo, Isabela, Simone. Manda um beijo para minha sogra linda, Derli, que está nos assistindo. Beijo pra galera. Caiu aqui, eu não vi o resto do pessoal que entrou. Anderson, beijo, galera. Então, assim, nos primeiros anos eu fazia mais. Nos últimos anos, graças a Deus, menos. Mas, assim, eu lembro que, assim, uma das coisas... Beijo, Ari, manda um beijo pra Eli. Uma das coisas que para mim foi muito importante, e quando até você falou comigo assim, que você queria colocar como tema, né, resiliência, não sei o quê, eu achei que eu seria muito hipócrita de eu colocar resiliência, porque a primeira cirurgia que eu fiz, eu fiquei num cagaço do caramba. Eu chorava, eu fiz jejum. Eu imagino. Cara, a primeira cirurgia que eu fiz, eu quase morri, né? Literalmente, assim. Foi a cirurgia que eu tive a experiência de Cristo, foi a cirurgia que eu fiquei 10 dias internada, eu não melhorava, eu só definhava. Eu fiquei 10 dias vomitando. O que não sai por cima, sai por baixo, durante 10 dias. Eu não conseguia beber uma colher de água que eu vomitava. E eu lembro como se fosse hoje, que eu falei pro médico, eu falei assim, eu não quero morrer aqui. Eu quero morrer na minha casa. Eu tinha um urso panda gigante, de 1,5 m, na minha cama. Eu falei, eu quero morrer na minha casa, deitada no colo do urso panda, eu não vou morrer aqui nesse lugar. Aí ele virou falou com a minha mãe. Minha mãe estava comigo no hospital. Minha mãe não sabe de metade das histórias. Minha mãe vai comigo pro hospital, mas ela não sabe muito bem o que está acontecendo, não. Ela fica sabendo na hora que eu opero, que o médico comenta o que aconteceu. E o médico falou, ó, sua filha quer morrer em casa. E ele falou literalmente assim, ela quer morrer em casa. Aí minha mãe virou e falou assim, não, ela não vai para casa.
Aí ele falou assim, não, mas ela quer morrer em casa. Ela falou, mas se ela for para casa, ela vai morrer, então ela não vai para casa. Aí ele, mãe, ela é maior de idade, ela quer morrer em casa, ela vai para casa. Mas se ela sobreviver ao final de semana, eu vou entender que é melhor ela ficar em casa. E aí a gente vai ver como é que a gente vai resolver a vida dela. E eu lembro, assim, né? E eu dou graças a Deus a minha mãe, as amigas delas, Débora, esse projeto maravilhoso de oração. Porque minha mãe falou comigo. Fantástico. Minha mãe falou comigo, aí eu fico zoando, né? Tem um amigo meu, Robson, a gente fica zoando, porque ele fala que minha mãe toma chá da tarde com Deus. Aí ela virou pro médico e falou assim: mas Deus não me falou nada sobre Jesus morrer agora. E eu me lembro dessa palavra como se fosse ela meio falou pro médico isso? A sua mãe falou pro médico? Falou. Eu meio drogada assim, no hospital, doidona de morfina, que eu tinha muitas dores. E aí minha mãe falou pro médico, não, ele falou, ela quer morrer em casa. Ela falou, mas Deus não me falou nada sobre ela morrer em casa. Não, Deus não me falou nada sobre ela morrer agora. Aí ele, não, mas ela tá muito ruim, ela sabe que a hora dela tá chegando. Caramba! E quando ela falou aquilo, eu me lembrei de algumas promessas que Deus me fez. E aí sim você pode dizer que a resiliência entrou na minha vida. Porque, não, é isso mesmo, Simone Basoto. Mamãe toma chá da tarde com Deus, vamos ver assim. A minha mãe também tomava. Toma chá da tarde, adoro esse povo da chá da tarde. E quando minha mãe falou isso, eu comecei a me lembrar de coisas, eu comecei a me lembrar de sonhos que eu tinha, eu comecei a me lembrar de promessas, eu comecei a me lembrar de tantas coisas que foram inspirações de Deus na minha vida. Coisas que eu, pequena, eu tinha visões sobre mim no futuro. Eu tinha sonhos, eu tinha visões, eu sabia o que eu iria fazer, eu sabia como eu poderia influenciar pessoas. Eu sabia uma série de coisas sobre mim, pequena. E eu falava assim, essas coisas não aconteceram ainda. Se essas coisas não aconteceram ainda, mamãe está certa. Quando ela disse que Deus não falou nada com ela sobre isso. Foi quando eu peguei e falei assim, não, eu preciso não aceitar a morte como o fim. Se eu tiver que morrer, vai ter que ser o começo. Mas eu não vou aceitar a morte como um fim. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer lutando até o último segundo de respirar que eu tiver. E naquele momento, a minha visão de vida mudou radicalmente. Eu tenho uma tatuagem aqui nas costas, que é um coração cravado numa cruz, escrito Gálatas 2:20, que fala que já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim, a vida que agora eu tenho pela fé no Filho de Deus. Naquele momento, essa palavra fez sentido para mim, de uma maneira sobrenatural. E eu lembro que eu fui para casa. E minha mãe, ela é aquela pessoa assim, que ela é meio tosca, sabe? Essas pessoas interioranas, meio tosca. Agora ela tá um doce de pessoa, mas ela antes era uma pessoa muito tosca. Ela não era aquela pessoa amorosa, ela começou a ficar amorosa depois dos 60. Antes dos 60 ela não era uma mulher amorosa, engraçado isso. E aí eu lembro que a minha mãe, a maneira dela de dizer que amava era cozinhando. Se ela... É a maneira dela dizer que te ama. Ela faz uma comida que você gosta, ela leva na sua casa. Se você tá doente, ela vai preparar tudo que você gosta e vai levar a semana inteira na sua casa para dizer que te ama, que tá com saudade, que quer ver você bem. É a maneira dela de fazer. E eu lembro como se fosse hoje, minha mãe perguntando. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que minha mãe falou para mim. O médico falou, ela não pode comer, ela não pode isso, ela tá 10 dias sem comer, ela não... Aí eu falei, mãe, eu quero comer mingau de cremogema, tô com vontade de comer macarrão alho e óleo. Quero tomar suco de uva integral. Eu tava 10 dias sem comer. Quero tomar suco de uva integral, não sei o quê. Aí minha mãe, tá bom. E o médico disse que eu não podia comer nada dessas coisas. Que eu tinha que comer comida pastosa, não sei o quê. Aí eu lembro de minha mãe, com aquelas colheres de café, me dando comida. Me dava água na colher de café e eu vomitava. Aí me dava uma colher de café, eu vomitava. Aí na hora da comida, na hora do lanche, me davam um mingau, na hora do jantar, me davam na colher de café, com toda a paciência do mundo, eu comia, vomitava, comia, vomitava. Isso foi na sexta-feira. No domingo, eu consegui tomar um copo de água, sem vomitar. No domingo, consegui comer, tipo, uma colher, o equivalente a uma colher de alguma comida lá, que eu falei para ela que eu queria, que quando eu fico estressada, eu adoro comer, e coisa diferente. Botei minha mãe doida essa semana. E aí, na segunda-feira, a gente foi pro médico, e aí ela perguntou, e aí, como é que foi? Primeiro, tá viva, tá ótimo. Segundo,
O que aconteceu? Ela falou, ela conseguiu beber um copo de água sem vomitar e conseguiu comer 1 ou 2 colheres de macarrão sem vomitar. Só deu macarrão para ela. Ela falou, quer comer macarrão, doutor? Então, eu dei macarrão. Se quer comer, eu vou dar o que ela quer comer. Aí ele falou, se ela sobreviveu ao macarrão, não teve diarreia, tomou suco de uva, não teve diarreia, então vou deixar ela em casa. E eu passei 75 dias indo visitar esse médico onde ele estava. Se ele tivesse na clínica dele em Nova Iguaçu, eu ia em Nova Iguaçu. Se ele tivesse na clínica no Flamengo, no Flamengo. Se ele tivesse no Hospital da UERJ, que ele é professor da UERJ, eu ia na UERJ. Se ele estivesse na Barra, eu ia na Barra. Eu passei 75 dias. Ele falou, pro hospital ela não volta, minha mãe, mas ela tá muito fraca. Ela não consegue andar. Não, mas pro hospital ela não volta. Em casa, ela teve uma melhora no final de semana que ela não teve em 10 dias de CTI. Ela pro hospital não volta, ela vai ficar assim e vai melhorar. E aí fui melhorando. Aí fui fazendo todas as outras cirurgias para resolver os outros problemas, fazendo as raspagens uterinas porque eu queria ter filho. Então, meu foco era garantir a saúde do interior do meu útero. Então, fiz várias cirurgias para corrigir isso, etc. E aí, quando eu estava na segunda ou terceira cirurgia por causa da endometriose, apareceu um pelo encravado na minha axila. Falei, pelo encravado na axila, a gente bota o quê? Furacim, né? Furacim, furacim. Quando eu já tinha passado pelo câncer de bexiga, pelo câncer de intestino, não tive metástase, só fiz a quimiorremissiva lá durante a cirurgia, foi tudo tranquilo, fiz várias cirurgias relacionadas à endometriose, miomatose, polipose, adenomiose, tem um outro órgão lá que eu fiz. Aí, beleza. Eu estava fazendo tratamento para endometriose e aí eu usava umas vacinas na barriga, que são os hormônios que a gente usa na barriga, tipo uma hormonoterapia. E aí apareceu esse pelo encravado e eu tô botando furacim, e o buraco foi abrindo. Eu fiquei com um buraco assim na axila. Eita. Eu não fechava o braço de dor. Eita. Aí eu liguei, fiz o quê? Eu tenho uma amiga que trabalhava com cirurgião plástico, que na época, quando eu descobri esses episódios, eu não consegui fazer a mama, que era o meu sonho de consumo. Aí eu falei, Rose, vê com o teu chefe aí se ele consegue estourar um furúnculo meu aqui, um pelo encravado, que eu não tô conseguindo fechar o braço. Cara, eu lembro como se fosse hoje, que Deus é muito bom. Eu cheguei no consultório dele, 7 horas da manhã, sentei, aí ele pegou, pediu para eu tirar a roupa, a blusa, tirei. Ele olhou, virou, tirou a luva, pegou o celular, ligou para o mastologista, que por acaso é o meu mastologista até hoje. Fulano, você tá onde? Aí ele, tô descendo alto. Ele, então, avisa para a secretária que é para cancelar os teus atendimentos da manhã, que você vai fazer uma cirurgia, que eu tô com uma paciente aqui, que eu tô com medo de ter caído, que ela tá com câncer na região axilar, eu tô com medo de ter afetado a mama. Eu preciso de você comigo para fazer essa cirurgia. Eu tô achando que ele tá falando de outra pessoa. Ele tá falando de mim. Aí ele, você veio com quem? Eu falei, sozinha. Aí ele falou, não, mas você vai ter que ficar internado uns 2 dias, mais ou menos. Você tá com uma suspeita de estar com câncer axilar. Na posição que ele tá, ele já deve ter infiltrado pro seio. Você vai ter que fazer mastectomia, não sei o que, não. Aí eu, oi? Aí eu falei, vamos orar. Esse era o terceiro, Gê? Esse era o terceiro? O primeiro foi bexiga, depois intestino? A bexiga e intestino foram juntos. Eu tirei ao mesmo tempo. Depois esse da axila. Isso foi em 2009. Esse foi em 2012. 2006 foi bexiga e intestino. 2009 foi o axilar. Na verdade, são 5. Tem um outro em 2012. Que eu esqueci. Misericórdia. Mas aí, beleza. Aí operou tudo e minha mãe, né, que toma chá da tarde com Deus, passando mal. Onde é que essa menina tá? Deus está me falando que tem algum problema e hora daqui, hora de lá, e liga no trabalho, não sei o quê. Eu acordei depois da cirurgia, eu falei, cara, eu não posso ficar no hospital. Não avisei. Na época eu ainda morava com a minha mãe. Falei, eu não avisei que eu tô internada. Eu não posso passar a noite no hospital. Quando eu passar a noite no hospital, ligar para minha mãe dizendo que eu estou internada.
tentou fugir do hospital louca. Peguei um táxi. Deu uma travadinha agora. Eu acho que essa travada foi providencial, gente, porque eu estou tentando me segurar aqui com essa onda. Gê, deu uma travada aqui. Eu segurei. Agora voltando. Eu falei aqui com a galera que foi providencial, que é para eu poder segurar a onda aqui, porque tá. Eu já sabia que assim, hoje não tem script, hoje você está fechando o meu projeto aí dos convidados, então eu não tem script, hoje é contigo. Agora, como eu não estou sem a minha mãezinha, já vai fazer 4 anos, quando você fala que ela tomava chá da tarde com Deus, não tem como eu não lembrar da minha, né? Então, a travada foi providencial para eu poder dar uma respirada. E aí a sua mãe sentindo que tinha alguma situação complicada e você fugiu do hospital. Fugi do hospital, cheguei em casa lá, enfaixada, com o braço enfaixado. Aí minha mãe olhou para minha cara e falou assim, ela é muito engraçada, ela olhou para meu pai, olhou para minha cara e falou assim, eu falei que tinha alguma coisa errada, que Deus não me deixa mentir, não me deixa nada oculto, você que não acreditou em mim. E aí, mas Deus foi tão bom, né? A gente vai vendo a história, porque tem um projeto, tem um objetivo. O Juari falou aqui que eu encontrei, o Júnior falou que eu encontrei com ele, e a Eliana em 2015, em Brasília. Você está tendo, Juari, o privilégio de ouvir minha história, porque eu nunca falei boa parte dessas coisas para ninguém, né? Quem conhece um pouco da minha história é o meu mentor, Fabiano Góes, mas, assim, poucas pessoas sabem. E aí eu lembro que eu falei, caraca, eu sobrevivi a mais uma pancada, né? Aí várias outras cirurgias, não sei o que, 2012, outro problema, outro tumor abdominal, retirei novamente, aí foi tudo tranquilo. Mas eu quero pular tudo isso para o ano de 2019, assim, porque o ano de 2019 para mim foi o ano que realmente, aí sim, depois de ter passado por todas essas coisas, né? A primeira cirurgia você fica desesperado, você não sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, eu detesto tomar outra anestesia que não seja geral. Adoro anestesia geral, adoro a morfina depois, no pós-cirúrgico, adoro. Né? A primeira cirurgia que você passa, alguém mexendo no teu corpo, você tem tanta coisa que passa pela tua cabeça, né? Como é que eu vou lidar com isso? Será que eu vou voltar da anestesia? Será que eu vou voltar a viver? Será que eu fiz tudo o que eu tinha para fazer? Será que eu amei como eu deveria ter amado? Será que eu falei para as pessoas que eu amava, que eu as amava? Será que eu tenho pendências com as pessoas? Passa um filme gigante na cabeça, né? Depois da 30ª, a minha médica fica me sacaneando, a minha médica hoje, ela me sacaneia, porque eu já sei o que a anestesista colocou para eu dormir, o que ela colocou para eu acordar, o que ela está colocando para dor, porque eu já conheço tanto as reações, mas com 30 é fácil conhecer. Com 30 é fácil ter certeza de que a probabilidade da morte começa a ficar mais distante, sabe? Com 30 cirurgias. E 2019 foi um ano, assim, emblemático para mim, né? Porque Deus me abençoou com uma médica que é uma segunda mãe para mim. E em 2018 eu tinha ido fazer meu check-up anual com ela, eu levei meus exames, ela olhou um exame lá, ela falou, eu quero que você repita aí esse exame especificamente, num outro lugar, não sei o quê, eu não dei a menor bola. Aí ela falou, você repete essa geringonça, eu não te atendo mais. Aí eu repeti o raio do exame. Saiu o resultado. Ela falou, Gicilda, você tem que ir para um oncologista para ontem. Você está com um problema sério renal. Aí o marido dela é oncologista. Eu fui pro marido dela, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui pro hospital de manhã, para a clínica dela lá, pro consultório de manhã. Ela me deu o dia, era 28 de fevereiro, eu ia sair de férias no dia 1º. Viagem marcada para Jericoacoara, em grande estilo. Aí ela falou, não, você não vai voltar para o trabalho, eu quero que meu marido te veja. Fui no consultório de tarde, o marido dela me viu, ele olhou o exame e falou, você não tem nada. Ela está exagerando, isso daqui não é nada, isso aqui é bobagem.
vai para as tuas férias tranquilas, etc. Mas, assim, eu confio muito nela. Assim, eu sei que é alguém que Deus colocou na minha vida realmente para cuidar de mim. Eu fui para as férias. Nas férias ele me ligou, falou assim, dia 13 de março você opera. Tipo, eu viajei no dia 28, cheguei na madrugada. No dia 1º, no dia 28 eu tinha ido nele, ele falou que eu não tinha nada. Né? Ela deve ter infernizado a vida dele de noite. Porque no dia 1º ele me ligou dizendo que eu ia operar no dia 13, em caráter de urgência, só ia esperar passar o carnaval e eu ia operar. No dia 4 de março, eu capotei de quadriciclo em Jericoacoara. Eu tive, durante 3 dias seguidos, um mal-estar inexplicável. E no 3º dia eu estava pilotando um quadre. Eu capotei de quadre e eu dilacerei minha panturrilha esquerda. Meu né? Deus, Gessilda! E eu estava viajando sozinha, sem ninguém, porque foi uma viagem dos sonhos. Eu sempre quis ir para Jericoacoara, então eu fiquei no Hotel dos Sonhos, eu fiz a viagem dos sonhos, eu tinha personal trainer, eu tinha massagista, eu fazia os passeios todos em carro exclusivo, foi assim, foi uma experiência até muito doida, porque como mulher negra no Brasil, fazendo uma viagem de luxo, as pessoas elas acham que ou você não é uma negra brasileira, se você é uma negra brasileira, você é uma negra brasileira que vive no exterior, e se você for uma negra brasileira que vive no Brasil, seu marido é estrangeiro ou um brasileiro muito rico. É um absurdo, né? Mas a gente tem que ouvir de quem viveu isso para saber que isso acontece. Quem não lê sobre isso e não sabe, ainda duvida que isso aconteça no nosso país, é legal a gente ouvir isso, eu te agradeço por isso. Porque às vezes a gente precisa comprovar essas coisas com estudos, com pesquisas, e a gente está ouvindo uma pessoa que viveu isso, sabe? E é exatamente assim como você falou agora, é uma coisa lamentável demais. É horrível. Eu ouvi durante 4 dias, 28 vezes, o seu marido vem? Devemos aguardar. Sério, 28 vezes eu ouvi, 28 vezes sobre o seu marido e 24 sobre em que país eu vivo. Meu Deus! Foi assustador, assim. Né? Então, eu fazendo uma viagem, que foi uma viagem que eu planejei durante muito tempo, Jericoacoara e o Delta Parnaíba são 2 lugares mágicos no Nordeste, que eu sou apaixonada. Então, a viagem de Jericoacoara foi uma viagem que eu quis fazer em grande estilo, né? E no 4º dia, né? Eu cheguei lá no dia 1º, no dia 4, às 11h30 da manhã, estava linda, feliz, contente, pilotando meu quadriciclo, já tinha descido ladeira. Deus é muito bom. Eu não capotei descendo ladeira. A G deve ser do meu time. Você sabe quem é Evelyn? Você sabe quem é a Evelyn? Olha esse sobrenome aí. Ah, meu Deus. É irmã do pastor Ed Renekiewicz, é uma querida na minha vida, uma amigona. Aí, vou te dizer, ela tem uma luta muito grande. Depois eu te conto em off, porque ela falou que vocês são do mesmo time. Essa mulher tem uma história de vida fantástica, ela e o filho. Depois eu te conto em off. Eu quero chamar minha amiga aqui oficialmente na frente de todo mundo. Vamos embora fazer uma live, Evelyn. Eu quero. Hoje, só um destaque, eu só quero destacar uma coisa, eu quero repetir isso, a sua amiga escreveu absurdo, a outra também, mas eu quero repetir. Quer dizer que, assim, mais do que comprovado, você viveu na sua pele uma mulher negra, fazendo uma viagem com coisas luxuosas no entorno, não pode existir sem que tenha um marido ou que seja do exterior. Quer dizer, aqui é como se a gente não conseguisse dizer para as pessoas, olha só, estudei, tenho um excelente trabalho, tenho um excelente salário, sou dona do meu nariz, não preciso de marido para fazer viagem, estou sozinha mesmo. Então, assim, podem tratar de mim no meu plano de saúde, eu estou sozinha. É incrível, mas isso aconteceu com você, né? Várias vezes. Um dia, se você quiser fazer uma live só sobre racismo institucionalizado, a gente faz. Herbert, se estiver por aí ainda, vamos embora convidar a Gessilda. Porque já perdi as contas de quantas vezes isso me ocorreu. E eu lembro que linda, maravilhosa, fazendo fotos maravilhosas em cima do bug, em cima da SW4, tirando onda. Eu já tinha descido paredão de duna, eu já tinha apostado corrida na água, eu já tinha feito um escarcéu com quadriciclo, eu estava andando em linha reta. Eu andei em linha reta, aconteceu de novo, mesmo pique de luz, né? Foi, voltou, quando foi, voltou.
eu capotei de quadre, a minha perna, como eu faço jiu-jitsu, é instintivo. Eu caio, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, é instintivo, eu me encolho toda. Entendi. E aí, nessa, o cara que estava me acompanhando, que era o guia, ele falou que eu dei um mortal no ar. Eu não lembro disso, o quadriciclo virou, eu dei um mortal no ar. Nada mais natural do que eu fazer o que eu faço instintivamente. Eu faço rolo até hoje errado. Eu deixo uma perna solta no rolo, eu não consigo Ah, tá. rolar. Entendi. Mas segundo ele, eu dei um mortal, nada mais natural do que a perna ficar solta, porque ela sempre fica solta no chão. Eu não consigo fazer o rolo Entendi. certo. A perna entrou na lateral da roda traseira. Eu tive um corte na horizontal, de fora a fora, na minha panturrilha. Ficou faltando um pedacinho assim para fechar a perna toda. E aí, eu lembro como se fosse hoje. Eu não me dei conta durante 5 minutos que eu tinha sofrido um acidente, porque o quadriciclo capotou, caiu na posição correta, eu dei um mortal e caí sentada em cima do quadriciclo. Meu Deus! Então, eu não caí no chão, eu não fiz milanesa, eu não me dei conta que houve um apagão. E o guia gritando, desesperado, não sei o quê, e eu, pra ele assim, calma, fica calmo, eu vou melhorar. E ele gritava, fazendo um escândalo, até que a doutora Marcela, uma médica lá de São Paulo, estava passando, indo fazer o passeio turístico dela, ela viu o gay gritando, que a galera passava. Ninguém parava. A gente estava no meio das dunas. Ninguém parava. Ela viu o cara gritando, o cara fazendo escândalo no meio da rua, ela mandou parar o carro, já saiu do carro, quase que com o carro em movimento, o cara gritando. E eu tranquilona, assim, eu não sei porque ele tá estressado, senhora. A minha pressão caiu, mas eu vou melhorar, não sei o quê. Aí eu lembro que o guia virou pra mim e falou assim, como é que a gente vai sair daqui com a senhora com essa perna desse jeito? Foi que eu olhei pra minha perna esquerda e vi a minha perna dilacerada. Eu lembro como se fosse hoje. Eu parei, olhei pra perna, voltei, comecei a orar. Aí fiquei orando em línguas durante 5 minutos. Aí a médica virou para mim, ela está fazendo um mantra. Aí eu não quero saber de mantra, eu quero saber como é que eu vou tirar ela daqui. Aí ela queria que o carro voltasse comigo, as outras pessoas estavam com ela no carro, não queriam que o carro voltasse, claro, as pessoas pagaram para fazer um passeio. Né? Vai voltar, você leva 3 horas para chegar onde eu estava, isso já era 11 horas. Se voltasse, ninguém voltava hoje para fazer passeio. Meu. E eu, muito tranquila, eu lembro que quando eu parei de orar, ela pegou e falou assim, não, agora a gente tem que arrumar água, a gente tem que lavar isso aí. E ela fez um torniquete, ela lavou o meu ferimento, fez um torniquete, ficou comigo até que o guia conseguiu chamar, porque a gente estava no meio das dunas, não pegava sinal de celular. E eu falava, Senhor, eu não tenho mais ninguém, cara. A única pessoa que eu tenho é o Senhor. Esse celular tem que pegar. Aí eu bravo pro menino, liga no celular. Ele, mas não tem sinal. Liga e você vai conseguir falar com o cara. Ele conseguiu falar com o cara, sem sinal de celular. Aí o cara foi atrás dele no bug. A gente largou tudo no meio da duna. Meu quadriciclo, moto dele, no meio da duna. Voltamos. O bug quebrou a caixa de marcha na volta. Aí apareceu um homem do nada. Aí cheguei lá, quando eu cheguei no posto de saúde, lá na UPA de Jericoacoara, o médico olhou e falou, não dá para fazer aqui, você tem que ir para a próxima cidade. Fui para a próxima cidade. O cara olhou e falou, não dá para fazer aqui, tem que ir para a próxima cidade. Meu Deus! Isso, levaram 8 horas, eu com a perna cortada. 8 horas. Quando eu cheguei em Sobral, eu já estava pau da vida, assim, né? Porque eu zoei, eu suportei o que eu poderia suportar. Eu zoei, eu brinquei, eu ri, eu zoei a enfermeira que foi comigo, mas assim, já eram 8 horas da noite e a minha perna só inchando, sabe? Aí eu lembro que uma enfermeira chegou para mim e falou assim, tirou a blusa que tava com torniquete, virou e falou assim, você tá com dor? Eu falei, o que a senhora acha? Mas pior que eu não tava com dor, né? Porque eu nem dor eu senti. Até hoje eu não sinto dor, eu sinto dormência, mas dor eu não sinto. Aí eu falei, o que a senhora acha? Aí ela falou, tá fazendo piada, pegou minha ficha, botou a etiqueta verde e botou lá atrás. Aí a enfermeira que tava comigo, que era lá da UPA de Jericoacoara,
Mas como assim a senhora vai colocar a ficha dela com atendimento verde? Atendimento verde ela pode levar ainda mais 4 horas. Ela já está há 8 horas com essa perna machucada. Ela pode perder a perna. Aí ela, você está fazendo gracinha com a minha cara, pode esperar mais 4 horas. Aí, mas Deus é muito bom, ele bota anjo comigo. Aí a enfermeira pegou e falou, não, tem que ter alguém aqui, porque ela estudou em Sobral, tem que ter alguém aqui que foi da minha turma. Rodou, achou um enfermeiro que foi da turma dela, falou o que aconteceu, o enfermeiro entrou lá na sala da triagem, #revoltado, pegou minha ficha, deu um piti, falou que eu era parente dele, que eu era irmã dele, sei lá o quê, que ela era louca, que ela ia denunciar ela pro diretor do hospital, não sei o quê, pegou minha ficha e levou pro médico da emergência, passou na frente de todo mundo, o médico da emergência olhou, não dá pra mim não, vamos chamar um cirurgião, veio primeiro o cirurgião. Tá difícil, vamos chamar o segundo. Aí quando veio o segundo, não, a gente dá uma anestesia local aqui e costura. Aí o primeiro cirurgião que estava na sala falou, cara, com anestesia local acho que não vai rolar não, essa garota tá 8 horas com essa perna assim. Aí ele falou, não, mas ela já tomou morfina, porque até então já tinha tomado morfina, porque o primeiro médico que me atendeu já me despachou para tomar logo morfina. Ele falou, não, vamos tomar logo morfina, acabar com esse sofrimento. Mas não tinha sofrimento, foi legal que eu fiquei, né? Morfina é bom. Mas, enfim, aí chamaram o terceiro cirurgião. O terceiro cirurgião, não, tem que levar para o centro cirúrgico. Aí ficou aquela discussão, não sei o quê, nananã. E nisso, um entra e sai na emergência, todo mundo filmando a minha perna. Porque a galera tem problema com o pessoal de Jericoacoara, tem problema com... acha que não tem muita segurança, a galera filmando, né? Eu saí no jornal da cidade, não sei o quê. Entendi. Até que, realmente, eles resolveram chamar o quinto médico. O quinto médico é um coroa catedrático, professor da Federal do Ceará, de medicina, de traumatologia. Mandaram chamar o cara em casa. O cara estava de sobreavisa, mandaram chamar o cara em casa e o cara veio. Aí quando o cara chegou foi muito, assim, sinistro. Porque ele olhou, mandou todo mundo sair da sala, falou que só ia ficar eu e ele. Aí ele virou e falou assim, olha só, esquece tudo que todo mundo já te falou, você tá muito ferrada. Mas amanhã de manhã, quando você acordar, eu te digo o quão ferrada você está. Ué? Aí eu, então tá. Aí ele, chegou um cara de moto, eu vou estabilizá-lo, e depois que eu estabilizá-lo, eu vou pegar você, porque eu quero pegar você com calma. Ele ficou mais ou menos umas 4 horas e meia a 5 horas na minha perna. No dia seguinte, ele já começou o dia assim. Quando ele foi me atender, passar visita às 6h30 da manhã. Aí, se você for uma pessoa religiosa, quando você chegar no Rio de Janeiro, você faz um culto de ação de graça, você acende uma vela pro santo, você faz um prato de farofa, bota na cheia, você faz alguma coisa religiosa. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque alguém realmente não quer que você morra agora. Você deve ter alguma coisa para fazer ainda, muito importante. Porque a sua safena fez curva. Eu tenho 40 anos de médico e eu nunca vi uma safena fazer curva num corte. A sua safena passa a 1 milímetro de todo o seu corte. Ela faz isso aqui. Ela faz curva e continua o trajeto dela. O seu osso, ele não trincou. O corte vai até o osso e ele não quebra. Os seus ligamentos, eu opero jogador de futebol. Você é uma mulher normal. O jogador de futebol começa a treinar aos 10, 12 anos de idade. Você é uma mulher que faz musculação normal. Eu nunca vi em 40 anos um ligamento estirado de uma maneira tal, porque todo mundo tinha dito que eu tinha rompido todos os ligamentos do joelho. Ele falou, eu nunca vi um ligamento estirar de uma maneira como o seu estirou. Ele falou, isso não existe. Nem jogador de futebol que treina 20 anos na vida tem um ligamento igual ao seu. Então, assim, ou você realmente teve uma infância atlética, e realmente eu tive uma infância atlética, dos 7 aos 18 anos, eu fiz atletismo, treinava 8 horas por dia, 10 horas por dia era o que eu treinava. Ou você teve uma infância muito atlética, e essa infância atlética te preparou para isso, ou não tem explicação o seu ligamento ter estirado como ele estirou, porque eu nunca vi nada parecido. E o melhor, o seu músculo não foi cortado na horizontal, o seu músculo foi fatiado, o que significa que você não vai ficar com nenhuma malformação na sua panturrilha.
Meu Não Deus. faz nenhum sentido você ter um corte horizontal perfeito e o seu músculo ter sido fatiado. O seu músculo foi fatiado, ele falou que o meu músculo teve uma fatia deste tamanho. Que não faz o menor sentido, porque o corte foi um corte horizontal perfeito. Aí ele falou, dito isso, e os 200 pontos que eu te dei, você não tem nada. E aí, 200 assim, pontos. 200. 200 pontos na panturrilha. A minha panturrilha, se você vê de frente e de costas, ela não tem nem marca. Não tem cicatriz, ela só tem cicatriz na lateral. O Ô, cara fez Gê, uma cirurgia plástica na minha perna. E isso Gê, tudo, 4 dias depois que eu descobri que supostamente eu tinha um nódulo. teve o quê? 4 dias depois de eu descobrir que eu tinha um nódulo. O nódulo que Mas, você ia voltar para o Rio para operar. mas Deus é tão bom que, assim, eu viajei sozinha, a minha mala chegou em Sobral, a minha mala chegou em Sobral, chegou um carro em Sobral para me levar para Fortaleza. Eu consegui viajar de Fortaleza para o Rio 3 dias depois do acidente. Eu cheguei no Rio quebrada, mas eu consegui chegar sem ter que fazer os procedimentos que são os corretos, mas eu não queria fazer, porque senão eu ia ter que ficar em Fortaleza mais 5 dias. Os procedimentos de aviso à companhia aérea, mesmo assim, eu achei que eu não fosse dar conta de viajar, eu dei conta de viajar, cheguei no Rio. Deus mandou para ficar comigo uma menina que chama Emanuela. Para mim é simbólico, né? Demais, Deus conosco. Foi assim, eu lembro que eu raramente ligo pro meu mentor, eu liguei para ele, eu falei, cara, eu não vou ligar para minha mãe, eu vou ligar para você, porque se eu ligar para minha mãe vai ficar desesperada, ela tá 2.000 quilômetros, ela não tem como resolver. Eu lembro que ele foi para a internet procurando alguém que fosse de Fortaleza. A guria que foi ficar comigo, um parente dela é amigo de turma do médico que me operou. Então, quando ela chegou lá, ela já sabia da minha situação. O nome dela é Emanuela, ela ficou comigo os 3 dias, ela nunca me viu, ela não sabia quem eu era, ela passava 12 horas comigo no hospital. E aí, depois de 12 horas, ela falava assim, depois de 3 dias comigo no hospital, ela virou pra mim e falou assim, cara, eu não consigo entender como é que você tá tão tranquila. Se fosse eu já tava xingando até a volta de Cristo. Mas assim, eu zoava as enfermeiras, eu zoava ela, eu zoava a médica, eu zoava todo mundo. Porque quando a gente experimenta coisas como essa de perto e a gente sobrevive, a gente precisa aprender a dar valor à vida. Eu aprendi a dar valor à vida em 2006. Eu comecei a entender algumas coisas que Paulo fala sobre viver é morrer. O viver é Cristo e o morrer é lucro mesmo. A gente reclama de muita coisa, a gente tem uma mente pequena, a gente acha que tudo é um problema. Cara, problema é você estar viajando, acontecer uma merda dessa e aí? Mas Deus é tão bom que eu fiz amizade eu peguei o celular da gerente. A gerente do hotel me deu o celular dela no primeiro dia, porque Deus é bom. A O tempo personal todo. foi uma fofa. Cara, a gerente do hotel levou livro para mim. Quando eu estava indo para Sobral, ela foi ainda lá na UPA de Jericoacoara, ela levou uma muda de roupa, a Bíblia, que ela viu que tinha uma Bíblia e um livro. Ela falou, não, porque eu vi que tem uma Bíblia lá, não é do hotel, então você deve ser uma pessoa religiosa. Então estou trazendo um livro para você ler, estou trazendo um livro para você distrair, porque eu não sei quanto tempo você vai ficar. E Deus vai colocando essas pessoas no meu caminho, sabe? Eu cheguei em Fortaleza, uma garota chamada Daniela foi ficar comigo no hotel. Eu nunca me viu, porque esse cara foi para a internet e falou, eu preciso de gente. Ela tá sozinha. Alguém tem que chegar. E as pessoas foram. As pessoas não sabiam quem eu era, as pessoas foram, as pessoas me deram carinho, elas me deram amor, elas me deram cuidado, elas ficaram comigo, elas me amaram sem me conhecer. Eu não tinha São os nada. anjos, né? São os anjos, né? E meus anjinhos, lindas, maravilhosas, eu amo elas. E eu lembro que eu voltei, a minha médica, quando ficou sabendo, porque eu comentei alguma coisa, porque eu não ia poder operar, ela veio aqui agora, pegou ela gineco, cara, ela foi olhar meu machucado, ver se estava bem, se me trataram bem, sei lá.
Mas aí o mais legal disso tudo, assim, é que quando você vai passando por esse monte de coisa, você começa a aprender, a dar valor à vida, dois, a entender que algumas reações que a gente tem não fazem o menor sentido. A gente se desespera, se desescabela por coisas que a gente não tem o menor controle. Eu estava em Jericoacoara sozinha, eu não tinha o menor controle sobre aquilo. Ou eu confiava de que alguma coisa ia acontecer e eu ia ser cuidada e que minhas coisas iam chegar e que eu ia dar um jeito daquilo se resolver, mas eu tinha que ficar calma. Ou eu ia surtar, ficar com a pressão 18, não sei o quê, e não ia resolver. Porque não vai resolver. A gente se descabela por coisas que não vão resolver. Eu me descabelo pela morte, eu não posso acrescentar um dia de vida à vida de ninguém. Eu me descabelo pela morte dos outros. Eu tenho que me descabelar pela saudade, mas eu não tenho como acrescentar nada. A pessoa fica doente, como eu fiquei várias vezes. Cara, eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não tenho controle sobre o meu corpo, eu não tenho controle sobre nada. A única coisa que eu tenho controle é sobre a minha mente, sobre o que eu creio, sobre o que eu vivo, sobre o que eu posso experimentar. Isso é a única coisa que eu tenho controle, porque é, inclusive, a única coisa que eu vou levar. Para aqueles que acreditam que a vida não termina aqui, a única coisa que me sobra é mente e espírito. Esse corpo aqui vai ficar para a terrinha. Né? É verdade. Então, gente, não acredito, meu mentor está aqui, lindo. Ô, Gia, eu preciso te dizer uma coisa, cara. A gente está com 56, eu já estou aqui doida para travar esse relógio, não vou conseguir travar, já estão pedindo a segunda parte, porque você ainda tem muita coisa para passar para a gente, tem muita vida para compartilhar com a gente. Se quiser abrir, eu compro. Se você quiser abrir a segunda, eu termino em meia hora. Se você quiser fazer outro dia, você que sabe. Eu acho que eu vou convidar essa galera para continuar com a gente, que aí cai, a gente faz mais um pouquinho para terminar? Faz mais um pouquinho para terminar, então demorou. Então, assim, a gente tem que entender que é isso, que a gente não tem controle sobre as coisas que a gente não tem controle. A única coisa que a gente tem controle é a nossa mente. É os pensamentos que a gente escolhe ter. Essa é a única coisa que a gente tem controle. O resto a gente não tem controle de absolutamente nada. Sabe, às vezes eu vejo, assim, eu vivo em grupo, né? Então, assim, tem um grupo lá das meninas, que eu tenho até hoje, das meninas góis, que é em função do meu mentor. Tem o grupo das Luluzinhas, não sei se tem alguém aí das Luluzinhas, que é um grupo de meninas da Argentina, fofas, né? Eu sou tiazona delas, né? Eu entrei nesse grupo, foi muito engraçado, que era o único grupo que não falava de coronavírus, eu entrei. E assim, quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu vejo que o que determina a maneira como elas vivem é como elas pensam, não é o que elas fazem, é o que elas pensam. Perfeito. O que você pensa vai determinar o que você faz, não é o que você faz que vai determinar o que você pensa. Porque quando você age por aquilo que você pensa, ou seja, quando você acredita que o que você faz vai determinar o que você pensa, quando acontece uma desgraça dessa, você acha que o seu fim chegou. Uhum. Eu vou deixar a segunda parte para contar integral como foi o último câncer. Em nome de Jesus, é o último câncer da minha vida. Amém. Sabe? Eu vou deixar para contar na íntegra para não perder. Mas eu quero deixar isso muito claro. Sabe? Aprenda a alimentar os seus pensamentos com aquilo que é bom, puro, perfeito, agradável e louvável. Aprenda a alimentar os seus pensamentos com aquilo que é bom. Entenda, você que é uma pessoa religiosa que está aqui, entenda, a religião te leva para o buraco. Isso. Só existe alguma coisa que te liberta. É um ser capaz de mudar a forma como você pensa. Um ser capaz de mudar a forma como você acredita. Aí a sua vida muda, porque as pessoas passam 300 anos dentro da igreja, conhecem todos os corinhos, canta todas as músicas, vai a 300 cultos, faz 300 trabalhos de macumba, não sei o que, a vida é uma desgraça. Porque a hora que o dia mal chega é um momento desprevenido. E no momento desprevenido, ou você tem pensamentos que vão te orientar, ou você vai ficar igual barata tonta quando recebe um bafo lá de inseticida. É verdade. Completamente espirocado.
Ô, Né? Gê, Então, questões. deixa eu te dizer, 59,23. Então, assim, para quem puder, gente, eu vou encerrar e a gente vai recomeçar. Eu vou chamar a G. E na segunda parte, a minha última mensagenzinha que é da G, que eu não sei qual é, e a gente vai descobrir qual é a última mensagem. Então, eu estou encerrando para ninguém derrubar a gente, que a gente é chique, e já estou entrando de volta. Espero vocês. Quem puder continuar com a gente, continue. Beijo, G. Até daqui a pouquinho.